Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, dando continuidade à disciplina Anatomia e Fisiologia do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel para a turma G, que quem está falando é a professora Eliane, e hoje nós vamos falar de um dos maiores sistemas do corpo, que é o sistema digestório ou digestivo. As duas formas são adequadas de falar, então você escolhe qual que você acha mais adequada ao seu linguajar. Eu prefiro digestório, eu acho a palavra mais bonita. Olhem só, a função é promover, né, a digestão das proteínas, carboidratos, lipídios, né, através da degradação dos alimentos e bebidas consumidas pelo canal oral. Né, absorve líquidos e nutrientes também. Gente, apesar que as nutrições enterais e parenterais também serão absorvidas, né, no sistema digestório, no gastrointestinal. Ele fornece a barreira física e imunológica, né, contra os micro-organismos e também contra os corpos estranhos, né, que possam ser consumidos através de alimentos ou que sejam ingeridos de forma indevida. A função, né, do processamento alimentar é mastigação, deglutição, digestão, absorção e eliminação. Então, esse sistema ele vai se iniciar desde a mastigação na cavidade oral, deglutição com o esôfago, digestão no estômago, absorção nos intestinos e eliminação na parte distal dos intestinos. Então, olha só, as divisões. Canal alimentar, né? Que vai ter os dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas, que são as estruturas anexas, tá? Aqui, nessa imagem, nós estamos vendo esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aí, abaixo ainda tem o íleo, tem o fígado, tem o baço, tem o pâncreas. Estão todos por aí, nós vamos ver mais pra frente a alocação de cada um. Aqui é o canal alimentar, viu, gente? Esse aí, no canal alimentar, é o canal propriamente dito, onde a massa alimentar se transforma em bolo fecal e é eliminado, tá? Olhem só, quais são os órgãos do trato gastrointestinal, né? O sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. As glândulas associadas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. As glândulas salivares estão na boca, fígado e pâncreas na cavidade abdominal. Aqui. As glândulas salivares ali mais destacadas, a faringe, lembrando que existe a divisão entre a faringe e a laringe, para que se tenha o processo de respiração e de deglutição, como nós aprendemos na aula passada. Ali o fígado, né? A vesícula biliar logo abaixo do fígado, o pâncreas alocado logo ali próximo ao estômago e os intestinos. E ao final do intestino, no final do intestino grosso, nós temos na porção direita o apêndice e na porção esquerda, que vai ficar aí mais ou menos ao centro do corpo, o ânus. A boca é a cavidade bucal, é a primeira porção, né, do canal alimentar, o primeiro órgão do sistema digestório, que se comunica pelo exterior através da rima bucal, que é a boca propriamente dito, comunica-se com a porção bucal da faringe através do istmo de Fauces. Na lateral temos a bochecha, no superior temos o palato, que é o famoso céu da boca, no inferior temos os músculos do assoalho da boca e nas saliências nós temos as gengivas, os dentes e a língua. A divisão da cavidade bucal e vestíbulo da boca, cavidade bucal propriamente dita, ou seja, a boca é dividida em duas partes. Olhem lá, gente. Olha lá, filtro do lábio superior, o palato mole, né, o arco do palato faríngeo, que é o sininho, né, que as pessoas falam, a úvula palatina, nós temos o ato palato glosso, as tônsilas, né, a parede posterior da faringe, nós podemos ver quando se abre a boca. Ali nós temos também o ducto, né, parótido, que é o ósteo do ducto parótido.
Aqui do lado direito da imagem, nós temos também a inervação e a circulação da língua, né? O frênulo do lábio inferior, né? Nós temos ali também o frênulo da língua, que em alguns casos a criança precisa ter o corte, né? A dissecção desse frênulo. Ali as pregas franjadas e ó, as artérias e veias linguais e o nervo da língua estão expostos ali também, tá bom? A língua é um órgão muscular, né, revestido por mucosa, vai atuar na mastigação, na deglutição, na gustação, na articulação das palavras. No entanto, os sons não são emitidos pela língua. A língua, ela atua na articulação para que se tenha a pronúncia correta, né, de acordo com o som. No dorso da língua tem o sulco terminal, que vai dividir a língua em duas porções, que é o corpo e a raiz. Tá? E as papilas linguais, que são onde se localizam os receptores gustativos, que são os receptores dos sabores. Olha aqui, gente, a diferenciação também do corpo e da raiz da língua, o ápice, que é a ponta, podem observar que são tecidos diferentes, né? Por que são tecidos diferentes? Porque eles vão atuar de forma diferentes. A língua tem aí também, ó, tecido adiposo, né? Nós vemos ali o epitélio escamoso da língua, as células de sustentação, né? As glândulas linguais nós podemos ver ali também, né? As papilas de gustativas, as glândulas da mucosa, os nódulos linfáticos também que fazem parte da língua. E aqui, gente, olhem só. As papilas gustativas, cada porção é responsável por absorver um tipo de sabor. Olha que legal. Os dentes, né, que são a estrutura dura, saliente ou estrutura óssea esbranquiçada, né, que é composta por polpa, dentina e esmalte, que fica implantada no maxilar e na gengiva, e a função é a quebra, né, a degradação das substâncias. As glândulas salivares, gente, nós temos as parótidas e as submandibulares, tá? As parótidas, elas vão ficar nas laterais da face inferior ao pavilhão da orelha externa. E tem o ducto parótido também, que vai ficar no vestíbulo da boca, próximo ao segundo molar superior. As submandibulares, elas vão ficar anterior à porção inferior da parótida, né? E o ducto submandibular se abre no assoalho da boca abaixo da língua. Então, aqui o posicionamento das glândulas salivares. Essas são as posições em que se produz a saliva. Ó, sublingual, submaxilar e a parótida. Essas glândulas também são tocadas ao exame físico, tá? Durante o exame físico, nós temos que tocar todas as glândulas. A faringe, durante a deglutição, o palato vai bloquear a comunicação com o canal nasal para que o alimento não vá para os pulmões, né? A cartilagem epiglótica, ela vai fechar o adito da laringe e vai evitar a aspiração de alimentos, mas às vezes acontece engasgo, né, gente? Fechando a comunicação com a cavidade nasal, aí vai se funcionar o esôfago. Ó, olha ali. O forame cego, que é onde, infelizmente, às vezes acontece aí, né, gente? A falha, quando cai no lugar errado, cai no goto, como diria minha avó. O esôfago, ele vai ser dividido em 3 porções. O esôfago é um tubo oco, né, de tecido muscular liso. Ele vai ter a porção cervical, torácica e abdominal. Lembram-se da divisão da espinha dorsal? Vocês lembram a divisão da coluna vertebral? Então, o esôfago, ele acompanha a divisão da coluna vertebral, gente. Né? Então, vai começar na posição cervical, onde é a cervical, pescoço. Vai passar pela posição torácica, onde é a torácica, aqui é onde fica o pulmão, né? Aí é o nosso tórax. E vai chegar até a parte abdominal, cavidade abdominal, que é onde fica o estômago. Então, comecem a fazer a junção dos sistemas, porque todos os sistemas juntos é que formam o corpo humano, tá? Ó, aqui no esôfago, nós temos ali
Vejam a parte superior da dentição, a orofaringe, a epiglote. Aí temos a cartilagem da tireoide, que é a glândula tireoide. Aí tem o esfíncter esofágico superior. O que é o esfíncter? O esfíncter, gente, é como se fosse uma portinha, tá? Aí, no esôfago, nós temos dois esfíncteres. O superior e o inferior, que já chega ali quando vai chegar no estômago. Então, ali nós temos a traqueia, o esôfago passa próximo à aorta, passa próximo aos brônquios e vai, ó, passa ali próximo ao diafragma e desemboca, né? Se finaliza no estômago através do esfíncter esofágico inferior. Aqui os músculos da faringe, a vista lateral, lembrando que são os músculos que dão sustentação ao corpo, tá? São os músculos que nos mantêm de pé, não nos deixa flácidos, que nos permite nos movimentar. Aqui, gente, a junção esofagogástrica quase não sai, ou seja, a junção do esôfago com o estômago. Aí nós vamos ter uma porção do diafragma, né? E a junção, a comunicação, né? Entre o estômago e o esôfago, que inclusive é muito interessante, porque tem a linha Z, que é um zigue-zague, né? Se vocês observarem aí direitinho, vocês vão ver o zigue-zague que junta o esôfago à porção cárdia do estômago. Aqui nós temos uma visão da cavidade abdominal, né? Os órgãos que estão alojados na cavidade abdominal de forma plena, tudo em seu lugar. Aí o funcionamento é correto. As regiões abdominais, como são divididas? Hipocôndrio direito, epigastro, que é onde está o estômago, hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, mesogastro, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogastro, fossa ilíaca esquerda. O coração está no mediastino, gente, tá? Coração é no mediastino. Não confundam a posição anatômica do coração. E eu falo isso para vocês porque eu mesmo já fiquei em dúvida se o estômago estava no mediastino ou no epigastro, né? Então, mediastino é o coração, epigastro é o estômago, tá bom? Aprendam as divisões anatômicas, porque você vai precisar da divisão anatômica para o exame físico, para a evolução e para você saber o que você está fazendo no seu paciente e saber se comunicar. E quando o seu paciente disser onde está a dor, você já vai saber qual é a estrutura que se encontra ali, tá? Por quê? Você não vai fazer uma triagem de um paciente e colocar que o paciente está com dor na boca do estômago, né? Porque o estômago não tem boca, a boca só tem uma, né? Então, tudo isso é importante para o nosso dia a dia. E como eu tenho dito a vocês, sem anatomia, não tem como evoluir no processo de ensino, né? De aprendizado da área da saúde. O peritônio. O peritônio, gente, são duas lâminas, né? Uma estrutura dividida em duas lâminas contínuas que elas vão produzir um espaço virtual entre a parede abdominal e os órgãos. Tá? O peritônio é como se fosse uma camada, uma película que protege o abdômen. Inclusive, existe uma doença chamada peritonite, que é a inflamação dessa camada. Aí o peritônio são duas lâminas, que é o parietal que vai estar na cavidade abdominal, vai estar na parede do abdômen, e a parte visceral que vai estar propriamente em contato com as vísceras. Vísceras são os órgãos, viu, gente? O estômago tem dois orifícios, que é o ósseo cárdio e o pilórico, tá? São as duas partes do estômago. Olhem só, o estômago, ele é flexível, então o estômago realmente ele se adapta, ele se adequa à alimentação que se segue. Inclusive, existe a redução do estômago, que é a cirurgia bariátrica ou bypass gástrico, tá? Mas o estômago ele pode ter esses formatos aí, olhem só. O hipertônico, o ortotônico, o hipotônico e o atônico, né, que é o mais
atrofiado. E podem ver que a estrutura do corpo acompanha o tipo do estômago também. Os intestinos são divididos em grosso e delgado, tá? Também são constituídos de tecido muscular liso e o movimento que o intestino faz para que para que o alimento faça o percurso se chama peristaltismo. São os movimentos peristálticos, peristaltismo. Olhem só, vocês já ouviram falar de frio na barriga? Ai, nossa, quando eu vi aquele menino chegar, me deu um frio na barriga. Gente, o frio na barriga nada mais é do que a noradrenalina fazendo com que os movimentos peristálticos parem um pouquinho. Ou seja, o frio na barriga nada mais é do que o cocô parando de andar. Ó, tirou todo o romantismo, não é verdade? Mas é, gente, o peristaltismo é que faz com que as fezes andem no intestino. E quando há uma leve redução nesse movimento, uma leve parada nesse movimento, é que se tem aquela sensação de frio na barriga. O intestino delgado, aí ele tem o duodeno, né, que se inicia no ósseo pilórico do estômago e termina no duodeno jejunal, né? Recebe os ductos do colégato e o pancreático para ajudar na digestão. O pâncreas, gente, é responsável pela produção de insulina, tá? Que é um hormônio para a absorção de açúcar, da glicose. O jejum e o hilo são porções móveis do intestino delgado, né? Não tem uma delimitação nítida, não tem uma divisão que nós possamos olhar e falar assim, aqui termina um e começa outro, tá? Tem várias alças intestinais, né? Essas alças, essas proeminências intestinais é por onde faz o percurso do alimento para se transformar em fezes e se chama vilosidades intestinais. São as vilosidades. Uma patologia nas vilosidades são a brida, que é, gente, quando o intestino ele cola as paredes um no outro, né? Que popularmente falando, o nó nas tripas. Então, é quando há a junção dessas vilosidades, tá? Que se chama brida. Aí, duodeno e jejuno, o íleo fica ali, logo perto. E cada porção intestinal tem uma função específica, uma característica específica na digestão e na absorção, viu, gente? O intestino grosso vai ter o áustros, né, que são as dilatações, as tênias, que são os feixes musculares longitudinais, e os apêndices, né, os acúmulos de gordura. Olhem só, ali o apêndice vermiforme, ele não tem nenhuma outra função específica. Existem várias teorias, mas nada comprovado. Mas a obstrução do apêndice gera a apendicite, né? Que é uma patologia de emergência que pode levar à morte, tá? Se não for e só se resolve com cirurgia. No outro extremo do intestino grosso está o reto e o ânus, né? Que é a expulsão do bolo fecal. Aí ele vai ter o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, ou seja, o intestino grosso tem 3 divisões, a que sobe, a do meio e a que desce. Mas aí você tem que saber o nome. Ascendente sobe, transverso é o do meio e o descendente é o que desce para chegar ao ano. E no final do colo descendente tem o colo sigmoide, tá? O colo sigmoide é onde as fezes ficam para armazenar na cápsula retal. As subdivisões. Secum, colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide, reto e canal anal. Essas são as estruturas que compõem o intestino grosso, a tripa grossa. A região iliocecal e o apêndice vermiforme, que foi que eu falei para vocês. Essa pontinha pequenininha aí é o apêndice. Tem a artéria apendicular, né? E a tênia mesóscula do colo ali.
Os órgãos anexos, gente, fazem parte do intestino, do sistema digestório, mas que influenciam. Por exemplo, o fígado, né, e a vesícula que vão criar aí a bile para digestão, né? O fígado é o órgão mais volumoso, é a glândula mais volumosa do corpo humano, tem um papel importantíssimo no metabolismo e digestão. Tem as duas faces, que é a fase diafragmática, né? E é separada em duas porções, o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo, tá? Pelo ligamento falciforme. E a face visceral, face interna. Na face visceral tem 4 blocos. Os lóbulos direito, esquerdo, quadrado e caudado. Quadrado e caudado, são 2, tá? Entre o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo está a vesícula biliar. Entre o lóbulo direito e o caudado está o suco da veia cava inferior. E entre os lóbulos quadrado e caudado está a veia porta do fígado. Então, o fígado é um órgão, é uma glândula importantíssima para a sobrevivência. Um terço dele pode ser doado e ele pode se restabelecer em até 2 anos, tá? No entanto, a pessoa não vive sem o fígado. Ele vive com um pedaço do fígado, mas não vive sem o fígado. Ai, a divisão do fígado. Gente, o fígado é tão bonito. Eu acho tão lindo. E ele brilha, ele é lindo, o fígado é lindo, gente. Olha lá as veias hepáticas, a veia cava, ali a bile. Gente, é lindo. Perfeição, né? Deus é perfeito, porque eu acredito na criação. Eu acredito em Deus desenhando tudo isso em nós. E não acredito que nada cresceu sozinho, né? Respeito a opinião de quem acredita, mas eu acredito que foi Deus quem nos fez assim, perfeitos e nos deu um fígado tão bonitinho. A vesícula biliar, que é um órgão acessório ao fígado, onde se produz a bile. A bile é um líquido verde, amarelo, esverdeado, né? Que vai aí e acaba se tornando amarelo. Por que é verde ou é amarelo? Ele começa verde e fica amarelo. A bile trabalha na digestão, tá? Vai para o estômago para ajudar na digestão. Agora, quando há o vazamento de bile no sangue, é aquela doença chamada icterícia, que é quando a pessoa fica amarelo mesmo, fica ictérico. A bile, ela sai dos ductos hepáticos direito e esquerdo, vai para o ducto hepático comum, vai para o ducto cístico, para o ducto do colédoco, tá? A vesícula, ela é o local de armazenamento da bile, que é produzida no fígado, e ela faz com que a bile não vá direto para o duodeno, só vai na hora certa. O pâncreas, que é uma glândula endócrina e exócrina, né? Situada posterior ao estômago, né, retroperitonealmente, ou seja, atrás do peritônio. É constituída por 3 partes: cabeça, corpo e cauda. O pâncreas é responsável pela produção da insulina, que é o hormônio responsável pela absorção do açúcar, da glicose. E quando há mau funcionamento ou falência do pâncreas, a pessoa é diabético. Se há falência do pâncreas, que acontece mais na infância e adolescência, é o diabético tipo 1. Se há uma falha na produção de insulina pelo pâncreas, que acontece mais na fase adulta vinculada à obesidade, é o diabético tipo 2, que vocês vão aprender mais à frente. Gente, fígado são as doenças hepáticas, tá? As hepatites, as cirroses hepáticas, são doenças bastante complicadas. Já o pâncreas é responsável pela produção do hormônio insulina, que a falha dele pode levar ao diabetes, tá bom? No intestino, nós temos o intestino delgado, intestino grosso, onde faz a digestão. Existem vários tipos de câncer intestinais. O intestino, ele é enorme. Existe todo um processo. Cada região do intestino há uma absorção específica de um tipo de proteína, de um tipo de vitamina, tá? Então, o corpo todo funciona em conjunto, né? Então, quando uma coisa não está adequada, as outras também falham. Uma coisa interessante, o soluço, gente, é um reflexo do esôfago. Uma falha no esfíncter esofágico causa soluço. E o soluço, pelo incrível que pareça, pode ser sinal de doenças estomacais e intestinais graves. Observem, viu? E o esôfago também é palco do refluxo esofágico. Aqui um modelo de mapa mental, para dar mais uma dica aí para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado.
Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.